Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Excel, vamos falar sobre VBA e uma técnica chamada de Web Scraping. Nós vamos fazer a retirada de textos de imagens para dentro das células do Excel. Parece mágica, mas não é. O processo é muito simples de ser feito. Você vai ver que com pouquíssimas linhas de código você vai conseguir fazer isso também. Nós vamos ter que utilizar a técnica de Web Scraping, pois eu vou chamar um serviço online que faz a extração de texto de uma imagem e a partir dessa extração nós vamos carregar numa célula do Excel. Basicamente você vai ver uma imagem como essa, que é uma imagem JPG com um texto escrito. O que eu vou fazer é trazer esse texto para dentro de uma célula, conforme você viu aí na divulgação que eu fiz nas minhas redes sociais. Como fazer? Eu preparei aqui um documento para que você possa posteriormente utilizar e baixar lá no meu blog no alessandrotrovato.com.br. Na seção de downloads, procure por aulas diversas e você encontrará daqui uns dias essa planilha para download. O que nós vamos fazer é automatizar o processo. Quando clicar no botão OCR para imagem, OCR, se você não sabe, é a abreviação para reconhecimento de textos, é um termo em inglês. E é muito comum você ver isso em scanners ou softwares que fazem análise de imagens e a conversão de texto das imagens para variáveis ou para textos editáveis. Muito bem, nós vamos clicar duas vezes no botão e nós vamos programar o evento para fazer esse Web Scraping. Está preparado? Então, se você achar que o código está muito rápido, faça pequenas pausas para que você possa desenvolvê-lo. Vamos começar. Vou começar então aqui criando uma linha de identificação apenas como observação do objetivo da nossa planilha. OCR para Excel. Na verdade nós vamos usar uma ferramenta de terceiros e web. Nós vamos precisar de uma variável chamada Internet Explorer IE e ela vai ser do tipo Object, que é um objeto que eu vou manipular. Nessa nossa variável nós temos que inicializá-la, então set IE é igual. Nós vamos usar o createObject para criar um objeto do tipo Internet Explorer. E esse objeto do Internet Explorer é uma application, ou seja, nós vamos criar uma aplicação do Internet Explorer criando um objeto e vamos manipular através da variável IE. A primeira coisa que nós vamos fazer é deixar essa nossa janela como false para que ela não seja exibida para o usuário. E na sequência nós vamos navegar para um site, veja só, navigate, e esse é o segredo do OCR. Nós vamos navegar para o site https://www.onlineocr.net. Vou fazer uma pausa aqui e vou explicar o que é esse site. Se copiar esse endereço e entrar no meu navegador, não tenho nenhum aberto, então não tem problema, eu vou abrir aqui o meu Google Chrome. Ao abrir o Chrome e carregar esse endereço, você vai ver que ele é um conversor ou um extrator de texto de imagens gratuito online. O que eu preciso fazer é vir até aqui no passo 1, clicar sobre o botão e é isso que nós vamos simular no processo de navegação desta página. Esta página vai ficar transparente no Internet Explorer, vai ficar invisível para o usuário. Então nós vamos simular o Select File. A partir dele nós vamos pegar a nossa imagem JPG. Aqui você pode definir o idioma, então nós vamos clicar na setinha e vamos definir aqui o idioma português. E o resultado de saída, eu quero texto limpo. Nós vamos fazer basicamente esses passos utilizando o Excel. E quando clicarmos em Convert, observe que ele está processando e aqui está o meu texto editável. Uma vez editado o texto, nós vamos literalmente copiar e extrair esse texto dessa caixa de texto da web e colar na nossa planilha do Excel, como eu fiz aqui. Nós vamos dar um Ctrl V e o resultado desta nossa operação vai aparecer aqui na nossa célula A2. Parece difícil, mas como eu disse, não é. Então vamos lá. Nós primeiro precisamos aguardar o Internet Explorer carregar a página. Para isso nós vamos fazer aqui um do while. Então enquanto o meu objeto Internet Explorer não estiver no estado, no estado diferente de 4, ele está ocupado. Então ele vai ficar fazendo loop até que esse objeto retorne, o 4.
Quando retornar 4, ele vai embora para frente. Então vamos lá. Se o internet documento.all, então nós vamos fazer aqui um it, um end with, só para economizar essa linha aqui de digitação. Porque nós vamos navegar pelo nosso objeto e a partir dele nós vamos fazer o seguinte, ponto main content, que é o conteúdo principal do meu documento. Nós vamos chamar o objeto combo languages.click. Isto aqui é um clique simulado na nossa caixa de linguagem. E aí, veja só, ponto main content underline combo languages, que é o outro combo de linguagens, ponto value. Veja só, ao invés de selecionar na nossa lista, eu vou forçar para que ele lance o tipo Brazilian. Eu coloquei português, mas Brazilian é o termo para o nosso português do Brasil. Novamente, ponto main content underline combo output, que é o nosso botão de saída, ponto value vai ser igual text plain. Vamos entender, antes de dar sequência, o que eu estou fazendo aqui nesse código. Quando nós carregamos aqui o clique, é como se eu viesse nessa minha página e clicasse sobre esse componente para abrir. Quando eu começar a digitar Brasília, veja que ele vai posicionar o cursor em Brasília. E aí ele vai fixar o Brasília na nossa caixa. Depois ele vai pegar o nosso combo output e vai definir o seu valor como text plain. É a mesma coisa que se ele estivesse aqui no Word, eu clicar no controle e começasse a digitar text e você vai ver que ele vai ser selecionado automaticamente. Se você tem dúvidas de que tipo de controle ou qual o nome do controle, se você está utilizando o Chrome ou o Explorer, pressione a tecla F12 e nós podemos carregar essa ferramenta de desenvolvimento do Chrome. Essa ferramenta é chamada de selecionar um elemento na página. Então, um clique nesse primeiro botãozinho, eu posso apontar para o objeto e você vai ver que ele vai filtrar na parte do código aqui de depuração qual é o elemento. Então, olha só, main content combo languages. Então, este ID é o que nós vamos transcrever aqui no nosso código VBA. Olha só, main content combo languages, e aí há os eventos, como por exemplo, ponto clique, para simular o clique nesse objeto. Esse IE document significa que eu vou pegar no meu janela do Internet Explorer todos os elementos do meu documento, só que eu vou filtrar este especificamente para dar um clique, esse para definir um valor e esse para definir o próximo valor. No final, quando eu definir as três operações básicas, que é clicar, definir o idioma, clicar e definir o texto, eu vou clicar sobre o botão Select File, que é o último elemento, eu não posso clicar antes. Então eu vou colocar aqui no meu código um file upload.click. Será que o objeto chama-se file upload? Então nós vamos voltar aqui para a nossa ferramenta de depuração. Eu vou minimizar e trazer a nossa página novamente e eu vou apontar a nossa ferramenta de seleção para o botão Select. E você vai ver que quando eu clicar sobre ele, nós vamos ter vários itens. E o ID desse input é File Upload. Quando você estiver utilizando técnicas de web scraping, muito provavelmente as páginas elas podem mudar os nomes dos elementos. E quando isso acontecer, você pode fazer os ajustes no seu código. Esta aula foi feita para que você possa aprender a fazer a técnica e aplicar no seu dia a dia. Vamos abrir de novo aqui o VBA que nós estávamos digitando no nosso código. Abrindo aqui o nosso código, eu vou colocar aqui ao lado e vamos continuar. Eu vou criar uma função personalizada chamada tempo de espera. Ao invés de usar o application.wait e escrever a instrução completa, eu vou criar uma sub que eu posso chamar para aguardar tempos específicos em segundos que eu definir como parâmetro. Vou copiar esse elemento, esse texto, e vamos entrar em inserir, módulo, e no módulo principal eu vou colocar aqui uma sub, tempo de espera. O que nós vamos chamar dentro desta sub? Nesse módulo nós vamos colocar então aqui um argumento, que é os segundos que eu preciso passar. V segundos as integer. Então eu vou receber nessa minha sub
uma quantidade de segundos que a minha função application.wait, que é aguardar, vai receber, vai aguardar mesmo. Então, se eu escrever aqui now, que é agora, vamos colocar aqui o parênteses só para ajudar. Now mais time time value. Eu vou definir aqui um tempo de espera. E esse tempo vai ser 0 horas, 0 minutos, concatenado com a minha variável que eu vou receber de segundos. Fecho parênteses da função time value, fecho parênteses da função application.wait. Basicamente, se nós digitarmos essa instrução aqui na parte de baixo, e ao invés, em vez de digitar a instrução application.wait, eu posso chamar o tempo de espera e passar aqui 2 segundos. Quando pressionar o Enter, você vai ver que o meu cursor vai parar de piscar por 2 segundos até que ele termina o tempo de execução. Então a minha função tempo de espera, ou minha subtempo de espera, vai fazer justamente isso. Ele vai esperar que a carga, os itens que eu alterei aqui, sejam executados e atualizados na minha tela. Esse tempo de 3 segundos eu fui testando, ele não tinha tempo nenhum. Aí o meu código ele dava erro justamente porque tinha pouco tempo de execução. Depois eu fui aprimorando e o tempo de espera aqui eu fui incrementando conforme a necessidade. 3 segundos é o tempo ideal. Depois que ele carregou, quando nós clicamos na nossa página no Convert, ele vai abrir essa caixa. Então eu preciso capturar o conteúdo desta caixa aqui. E nós vamos fazer isso com o comando ie.document, lembre-se do nosso objeto. ie é o Internet Explorer, document é a página, então vou colocar aqui em minúsculo. Vou pesquisar entre todos os elementos qual? O main, content, underline, btn, ocr, convert, ponto, click. Ou seja, quando eu clicar em File Upload, ele vai abrir uma caixa de seleção para que eu possa selecionar o arquivo do meu computador. E depois, nessa instrução, ele vai clicar no botão efetivamente de conversão. Nós vamos novamente colocar aqui um do while. Faça enquanto, do while, o meu objeto estiver com o status de leitura diferente de 4. 4 é a carga está completa. Então nós vamos dar um loop e ele vai ficar fazendo esse loop até o Internet Explorer responder, olha, eu estou liberado. Nós vamos de novo aqui dar um tempo de espera de 3 segundos. E agora eu posso pegar aqui na minha Active Sheet, ou seja, na minha planilha principal, na range A100, eu vou fazer com que esse texto ele não entre especificamente na célula 2. Se eu clicar várias vezes nesse botão, eu quero que o texto sempre vá entrando depois da última célula preenchida. Então eu vou colocar aqui uma célula qualquer A100, .end xlapp. Você poderia usar o método tradicional que eu explico nas minhas aulas, mas eu vou fazer dessa forma. Offset 1,0, ponto value vai ser igual ao quê? Ao meu documento do Internet Explorer, o elemento document, que é a página, ponto. Vamos usar a instrução get element by ID. Ou seja, eu vou capturar um elemento da minha página pelo seu ID. Que ID é esse? Abrir parênteses, abrir aspas, main, content, underline, txt, ocr, result, text. Ponto. E aí agora, deixa eu completar essa instrução. Minha colinha aqui está um pouquinho longe. Inner text. Veja que a instrução ficou enorme. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma quebra aqui e vou colocar na linha de baixo. Toda vez que eu pressionar o botão de importação, ele vai abrir uma janela do Internet Explorer, vai entrar no site, vai configurar para o português Brasil, o resultado vai ser um texto de saída, e quando isso estiver feito, ele vai mapear a minha última célula preenchida com dados para poder colocar o argumento. Quando ele concluir, eu vou finalizar o meu Internet Explorer para ele não ficar na memória do computador e vou avisar para o usuário, msgbox, processo concluído. Esse é o código, só isso, eu não preciso mais nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou minimizar esse código e nós vamos executar. Mas antes, vamos ver se não há nenhum problema com o código digitado.
depurar, compilar código VBA. Nenhum erro foi apresentado, então nós podemos executá-lo corretamente. O que eu vou fazer? Vou clicar no botão OCR para imagem. Ele vai executar o código, ele está indiretamente carregando o Internet Explorer. Quando terminar aquele do while termine, e olha só, ele pede qual é o arquivo. Eu vou escolher a imagem teste.jpg e vou abrir. Assim que o processo terminar de leitura, ele está configurando a página, está convertendo e agora ele veio para cá. Vamos ver qual é o problema. IE documento, olha só, eu acabei digitando a instrução errada. É ie.document.all.mainContent. Agora sim, F5, ele vai converter o botão e o processo terminou. Olha o texto da minha imagem aqui. Vamos fazer de novo. OCR para imagem. Vou fazer agora o mesmo processo, vou selecionar o mesmo arquivo. Olha, ele está abrindo o Internet Explorer de fundo. Vou carregar a imagem. Ele vai analisar essa imagem e na sequência vai colocar na célula logo abaixo em A3. Aí você vai pensar, bom, Alessandro, essa imagem está bonitinha. É claro, a qualidade da imagem vai influenciar bastante no processo, mas eu vou pegar uma outra imagem que eu acabei de gerar para fazer a propaganda aqui de um recurso. O texto não foi localizado, então vamos dar um fim, vamos começar de novo. OCR para imagem, vamos depurar. Ele não está conseguindo criar mais um objeto por enquanto. Provavelmente, nós devemos criar também aqui um set IE igual a nothing, para que ele possa matar esse objeto completamente da memória quando terminar a execução. E eu vou mudar outro critério aqui, eu vou pedir para ele deixar visível o Internet Explorer. Veja que ele estava provavelmente segurando o processo, pois agora passou, sem que eu matasse da memória. Quando der o F8, o nosso Internet Explorer vai ficar visível. E agora eu vou pressionar o F5 para você ver a mágica acontecer aqui em tempo real. F5, ele entrou no site, simulou lá na nossa caixinha de seleção os nossos objetos, os nossos textos. Eu vou carregar a imagem aqui da divulgação da aula 230, dessa de Web Scraping. Veja que está Brazilian, Text Plain, e aí ele vai trazer o nosso texto para cá. Foi muito rápido e se nós analisarmos aqui, o texto ele não está muito camarada, pois a minha imagem ela não está tão boa, mas eu consigo pegar parte do documento aqui. Se você observar, olha só, esse é um texto de teste, é a mesma imagem que nós visualizamos. Mas se eu abrir aqui a imagem original, essa do arquivo da aula 230, que eu acabei de gerar de propaganda, você vai se surpreender com o que ela tem. Eu vou abrir aqui para vocês, ó, divulgação, e observe o que tem nessa imagem. Eu tenho extração aqui na parte de cima, então vamos ver se ele conseguiu trazer aqui extração. Ó, o conteúdo da minha célula, ele conseguiu trazer o extração. Depois, ele colocou várias sujeiras aqui porque ele não conseguiu entender muito bem a imagem, pois ele tentou capturar todos os itens que estavam aqui no menu, os botões. E aí ele trouxe esse texto e o aula nova que veio lá no final. Esse processo precisa ser refinado. Se você observar aqui, ó, aula nova deste domingo, eu posso copiar, colar e utilizar esta aula como eu desejar. Perceba que esse processo ele não é necessariamente a importação de textos feitos pelo próprio Excel, mas ele é uma importação de textos usando recursos que o Excel oferece através do Web Scraping. Perceba que interessante. Então você consegue, através de uso de uma técnica muito simples, entrar num site que oferece um serviço de extração de texto de imagem, converter esse processo e descarregar na sua planilha de forma muito prática. Se você então perceber que esse código está com erro, não sei quando você vai assistir essa aula, pode ser que você assista essa aula daqui a um ano. E se der erro nesse código, provavelmente os nomes dos objetos mudaram. Então vasculhe, interprete a página que você vai chamar o serviço para que você possa chamá-lo corretamente. Se você não digitar exatamente o nome dos objetos como eles estão na página, com certeza o seu código vai dar erro. Espero que você tenha gostado dessa aula. Me diz aí o que você achou. Não se esqueça, alguns recados para você. Se inscreva no canal. 76% de quem assiste as minhas aulas não são inscritos. Deixe aí o seu comentário do que achou desse recurso. E baixe o app que eu criei para que você possa acompanhar essas aulas gratuitamente do YouTube através do seu celular Android. O link está aqui na descrição do vídeo. Grande abraço, até nosso próximo encontro.